da tua face. E agora é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. São 20 horas e 27 minutos. Estamos aqui na igreja para celebrarmos ao Senhor e agora vamos ouvir o que Deus tem para falar nesta noite. Assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E eu convido neste momento o pastor Jorge Mariano, meu professor de seminário. Olha só, é um privilégio muito grande. Jorge Mariano, que é o pastor presidente da Igreja Batista Jerusalém, ali no Largo do Tanque, pastor presidente, e também primeiro vice-presidente da Ordem dos Pastores do Estado da Bahia, São Bahia. É aqui o pastor Jorge, mora aqui, não é? E hoje é um privilégio tê-lo aqui conosco esta noite. Como eu disse, foi o professor nosso aqui, como quando o seminário Betel Brasileiro funcionava aqui na dependências da igreja, e nós aprendemos muito com ele. E com certeza também o pastor Jorge Mariano aprendeu muito com o saudoso Carlos Antônio. É isso? Então, louvamos a Deus. Eu quero orar pelo pastor. Fique de pé, por favor, irmãos. Deus seja louvado. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo que já fizemos aqui nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento de estarmos aqui para cultuarmos ao Deus vivo e verdadeiro. E nesta hora, Senhor, eu quero orar, a igreja ora, pelo teu servo, o pastor Jorge Mariano, que o Senhor esteja tomando em tuas mãos o teu filho, toma ele em tuas mãos, Senhor. Unge os seus lábios, e que ele mais uma vez seja, ó Deus, um instrumento em tuas mãos. Usa-o poderosamente como tu queres, e que toda a mente neste momento esteja cativa a ouvir a tua palavra, e que nós coloquemos em prática, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Graça e paz a todos. Uma boa noite aos queridos irmãos. É um privilégio estar aqui realmente com os queridos irmãos, louvando a Deus por mais um ano desta igreja. Trago um abraço da Igreja Batista Jerusalém. No próximo mês, dia 21 de abril, ela vai completar 88 anos. E a irmã está dizendo aqui que nunca fez parte de uma igreja que fez 60, né? Eu sou membro de uma que tem 88. Estou lá desde os 15 anos de idade. Próximo mês eu também faço aniversário. 58. Dos 58, toda a parte, metade, mais um pouquinho da minha vida, dentro de uma igreja evangélica. Na época que eu aceitei Jesus, aliás, eu vi um diálogo com minha saudosa mãe. Minha mãe tem uns 3 meses, faleceu, aos 88 anos. O negócio lá em casa é viver muito. E eu vi um diálogo da minha mãe. Eu estava em cima, elas não viram. E a vizinha perguntando para minha mãe: mulher, é verdade que seu menino entrou na lei de crente? Quem alcançou a lei de crente? Aí levanta a mão. O negócio era tão bravo que chamava lei, gente. Lei significava que aquele menino não ia mais responder o mais velho, não ia dar palavrão, não ia andar na roda dos escarnecedores. Era cobrado isso da gente. E minha mãe dizendo para a vizinha assim: ô criatura, eu não sei, comadre, esse menino meu nunca foi certo da cabeça. E a Bíblia diz que o evangelho é loucura para os homens, não é? E isso aí, né? Cheguei aos 15, conheci um pastor
que pastoreou 47 anos aquela igreja, pastor Carlos, de saudosa memória, dos quais 22 anos e meio eu fui seu pastor auxiliar. Ele dizia que eu era o enxuga-gelo dele. E quem conviveu com ele sabe quem é, né? Nós estamos ali há muito tempo. E aos 3 anos, depois da morte, a igreja nos convidou, através do processo. Eu fiz questão de fazer sucessão, com a igreja votando, né? Porque a gente é do dia e não é da noite. Então tem que entrar pela porta e sair pela porta. E eu fiz a assembleia, fiz eleição, votei, fui embora e tive 33 votos contra. Mas precisava de 1/3 dos votos, tive 2/3. Batista é assim, né? A Assembleia ela é autônoma. Durante muito tempo a gente disse que ela era soberana, mas está errado. Soberano só é Deus. A Assembleia é autônoma. E foi assim que eu cheguei e estou até lá. Não é fácil. Estatística de Jesus: não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria. Não é fácil. Não é? Minha esposa está aqui comigo que sabe. Não é? Só que minha esposa Dene, e ela sabe, né? Das minhas lutas, das nossas caminhadas no Evangelho de Jesus. Eu quero também trazer uma saudação da nossa ordem dos pastores batistas, seção Bahia, da qual eu sou o primeiro vice-presidente, e o nosso presidente não mora perto, por isso que ele não veio. Nosso presidente, pastor Adilei Carneiro, mora em Barreiras, no sudoeste, então não dá para ele vir. E o pastor Heber, que vai estar aqui com vocês, é o nosso presidente hoje. Eu fui presidente por 2 mandatos, na Ordem de Salvador. Primeiro mandato, fui primeiro vice e agora como presidente. A gente fica brincando lá na ordem que Deus tem um mistério com aquela ordem. Porque ultimamente os pastores que são presidentes são tudo baixinho. E vocês vão ver domingo que Heber é menor do que eu. E a gente está fazendo uma sondagem para ver se tem algum pastor anão na ordem, que tudo indica que ele vai ser o próximo presidente. Não tem. Mas tem um pastor amigo nosso chamado Milton, que apelido dele, eu vou dizer o apelido dele, e vocês vão perceber que ele é menor do que eu e menor do que Heber. A gente chama ele carinhosamente de Chaveirinho. Então ele é menor do que eu e menor do que pastor Heber. Então trago uma saudação desta igreja. Pastor Jorge, meu querido pastor, o senhor é uma referência para mim. Eu, quando dei aula aqui no Betel, sempre admirei a postura, a tranquilidade, a forma de conduzir o rebanho do pastor. O senhor sempre foi. E pastor Carlos também ele gostava muito. Já conversamos uma vez e ele disse: ele é um homem de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Desses 60, o senhor já está aí, né, caminhando com a igreja há muito tempo. E a Bíblia diz, irmãos, uma coisa interessante: a homens como esse honrai. É bíblico, é bíblico. Em um universo onde nós, pastores, estamos sendo cada dia mais incompreendidos e também estamos para força de expressão, né? Mas estamos dando lugar a muitos escândalos, então a credibilidade nossa não tem sido boa. Mas há ainda muito homem de Deus e muita mulher de Deus que prega o evangelho da verdade que Cristo nos ensinou. E eu quero agradecer por esse privilégio. Pastor, professor e pai e mãe tem tendência a ser repetitivo. Então, se eu ficar repetitivo demais, vocês falam, tá bom? Como o truque que nós evangélicos usamos para ser educado não é eita, chega, os irmãos ficam dando aqueles amém simbólicos, né? Amém! Já está na hora de acabar o negócio, tá bom? Então, lá na igreja, na vigília, quando eu vejo que o povo está mais dormindo do que prestando atenção, eu digo: irmãos, eu vou parar, porque eu não aguento. É muita intercessão por mim, é muita, então vou parar aqui, que o pessoal está intercedendo demais, eu estou sentindo virtude aqui. É mentira, o povo está tudo dormindo, né? Lá tem um irmão que ele vai para a vigília na hora dos agradecimentos, lá para 3 da manhã ele acorda e vem: eu quero agradecer a Deus que eu já dormi ali, já acordei. Se ele veio vigiar ou veio dormir?
Né? Então, eu quero usar o texto da palavra, que serve como meditação para esses dias de conferência. Lá também teremos conferência, de 19 a 21 de abril, o aniversário é 21. Então, 19 a 21 de abril, você é meu convidado. Se você puder ir lá em Salvador, na Igreja Batista Jerusalém, Avenida São Martim, 499. Certamente você já passou por lá. Na Avenida São Martim, do lado direito, quem vai para o Largo do Tanque, aquela igreja de pedra. Eu estou ali, assim, há 43 anos, mais ou menos. Ok? Estamos lá. Nós estávamos morando praticamente vizinho de vocês, porque ela trabalhava aqui, em Lauro, então eu disse, para não ficar vindo de Salvador, Lauro, nós moramos em Abrantes, depois fomos morar ali naquela rua atrás do Açaí. Então, até um ano passado, eu era vizinho de vocês, né? Mas eu fui embora. Tivemos que voltar para Salvador. E também eu baixinho, Moema baixinho, não dá certo baixinho, todo no mesmo lugar, não. Vamos voltar para Salvador, ok? Vamos, então, à palavra do Senhor, que diz, lá em Atos 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Celebrando uma história do testemunho visível do reino de Deus. E esse texto é um texto que me chama a atenção, porque esta reflexão da palavra, justamente nos últimos dias de Jesus aqui na terra, depois desta palavra, Jesus ascende aos céus, e é interessante que foi algo tão sublime, tão surreal para eles, que a Bíblia diz que havia 2 varões do lado, e a gente entende que são anjos, né? A ideia grega de anjo acabou com a gente, né? Com aquela ideia de anjo, do cabelo encaracoladinho, né? Branquinho, mas pode ser pessoas, eles transfiguravam em pessoas. Foi assim com Abraão, para avisar que Sara teria um filho. E ele ouve daqueles homens, varões de branco, rapidamente entendemos que são anjos, e diz, varão galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que viste ir, voltará. E aí, no meu entendimento, estas testemunhas de Jesus, que é dito para eles que do alto eles receberiam forças para que o evangelho fosse propagado ao mundo e que nós tivéssemos a missão de acolhimento das pessoas, para que as pessoas, uma vez acolhidas, recebam uma palavra e tenham uma vida transformada. Então, esta é a missão da igreja, esta é a missão do povo. E o pedido de Jesus, olha, sejam as minhas testemunhas, continua hoje. Vale a pena honrar este compromisso, aliás, esse imperativo de Jesus, que nos faz um apelo. E qual é o apelo de Jesus para a igreja do Senhor? Sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. E para sermos testemunha de Jesus, tal qual os seus discípulos foram, precisamos do Espírito Santo, porque ele tem uma função específica na terra: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a ação do Espírito de Deus só acontece quando nós colocamos em oração e decidimos verdadeiramente mudar a nossa vida, para que as vidas que venham também sejam transformadas. Aliás, eu aprendi que se prega o evangelho também através do seu testemunho. Aliás, seu testemunho é mais forte do que as suas palavras. Tem gente no seu trabalho que não começa o trabalho sem você estar presente. Eu trabalhei em uma loja de sapato, no sábado tinha reunião, e antes de começar para abrir a loja, o gerente dizia assim: o irmão vai orar, porque quando o irmão ora, o dinheiro entra. Aí eu dizia para ele: essa não entra no meu bolso, mas tudo bem, eu vou orar.
era essa visão que ele tinha da testemunha de Cristo, que somos nós. Como isso é possível? Então vamos refletir rapidamente o que é ser uma testemunha. O Senhor nos chama a sermos testemunha, mas o que isso significa para a sua vida? Você já, aliás, a gente se identifica mais como cristão, como evangélico, como crente, mas eu nunca vi ninguém dizer assim, eu sou testemunha, até para não comparar, né, com as outras testemunhas que andam por aí, né? Mas não é essa testemunha que eu estou falando. É a testemunha de Cristo, de Jesus. E a palavra testemunha vem da língua que no início, né, da história, no início do século, inclusive no Brasil, era usada esta língua, é a língua morta hoje, o latim. Eu alcancei o latim na igreja romana, eu era coroinha. Eu me lembro que o sacerdote de costa para o povo dizia, pregnemos pro domina, e a gente respondia, questo a vigo. Tradução, reinemos por Maria. E a gente dizia, né, o povo, e assim ela quer, assim, questo a vigo, e assim a virgem quer. E essa língua não é mais usada, mas a palavra testemunha vem desta língua morta, o latim, que é testes. E teste vem da raiz 3. É interessante isso, porque o teste é a terceira pessoa que está em um julgamento, que vai descrever o ocorrido com a veracidade da sua fala, para que alguém que esteja envolvido em algo seja também reconhecido. Então, aquelas pessoas que estavam ali, em especial os discípulos, eram testes, ou seja, viram o fato, viram o ocorrido e estão relatando. Isso é tão verdade, irmãos, que nos processos judiciais são chamados o quê? Para dizer diante das autoridades um fato que ocorreu, testemunha. Eu fui testemunha durante um tempo. Eu estava vindo ali naquela região ali de Mata Escura, em frente ao presídio, e de repente um carro desgovernado pegou um rapaz da moto, ele caiu, meus filhos estavam pequenos, eu puxei o carro, botei do lado, fui, e a perna dele estava horrível, e ele era aqueles homens que vendem coisas nas portas, e estava ali cobrando, e eu chamei o SAMU e tal, e eu fiquei quase 2 anos indo para as audiências, com testemunha dele. E é interessante, cada ano que eu ia, cada dia que eu ia, a perna dele estava menor. E eu me lembro que na última audiência, ele disse, olha pastor, muito obrigado, o senhor larga tudo para vir ser minha testemunha. Eu digo, rapaz, eu tenho orado para Deus entrar com solução definitivamente, porque o seu sofrimento é muito grande. Ele entrou, a pessoa que fez o fato também entrou, o réu, né? E esperando a minha vez, quando ele saiu rindo. Eu disse, o que foi que houve? Ele disse, a advogada já me deu direito, ele vai repor minha moto, ele vai repor meus remédios e vai me dar uma indenização. Aí eu disse assim, ela disse que não precisa de testemunha mais não, porque os fatos condizem com a realidade que ele está contando. Então você é testemunha de um fato que ocorreu há 2000 anos atrás. Talvez você diga assim, mas eu não estava lá. Mas bem-aventurados que não viram, mas creram. Esse é o fato. Então implica em mim e em você uma responsabilidade tremenda, né? Ser testemunha de Jesus. E eu fiquei me perguntando, pastor Jorge, por que Jesus precisa de testemunha, né? Já que ele pode falar através de nós, através do seu Santo Espírito, mas nem todos têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você, que é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, mas não habita no coração do homem ímpio, que não conhece Jesus. Após ele ser levado ao céu, diz as Escrituras, a missão de Jesus deveria ser continuada pela igreja, que somos nós, representada ali, claro, inicialmente pela figura dos apóstolos. Os apóstolos tiveram ali, alguns historiadores falam 3 anos, cerca de 3 anos, 3 anos e meio, no melhor seminário de todos os tempos. Era aula prática todo dia, né?
Qual era a prática? Coxo andava, cego enxergava, quem tinha fluxo de sangue era curado, muitas pessoas eram libertas. Então, é o melhor seminário de todos os tempos. Não era uma casa, era céu aberto e aula prática todo dia com Jesus. Que privilégio dos discípulos, né? E nesse tempo as testemunhas viam Jesus pregar. Os discípulos e os mais que seguiam Jesus, viam Jesus curar, viam Jesus falar do amor e da misericórdia de Deus. Ora, muito simples, porque os apóstolos, os amigos, os próximos de Jesus, viram a sua ressurreição. E é tão verdade que eu estou dizendo isso, porque em Atos 2:32, o apóstolo Pedro afirma que este Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, e ele diz, e nós, diz o apóstolo Pedro, somos testemunhas, nós vimos, nós presenciamos. Essas provas vivas, da morte vencida, que trouxe libertação, tão esperada ao povo de Israel, e a mim e a você hoje. Os apóstolos acolheram esta mensagem de amor, esse pedido do mestre, esse imperativo, e aquela região ouviu a palavra sendo pregada de Deus, e o testemunho maior é esse: Jesus vive, Jesus ressuscitou, e a partir desse momento, de pessoas que viram, a palavra se espalhou pelo mundo e chegou até nós. E quem registra isso aqui foi alguém que não foi contemporâneo de Jesus, Lucas. Ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus, mas ele registra do que ele ouviu daqueles que andaram com o mestre. Essas primeiras testemunhas da morte e ressurreição de Jesus ficou apenas, ao primeiro momento, a cargo dos discípulos, dos apóstolos. Mas o texto, ao longo da leitura que você vai ver em Atos, vai se chegando a mais pessoas, mais testemunhas oculares, mais testemunhas que estavam vivenciando agora um Cristo vivo no coração das pessoas. Jesus diz já em João 14:6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É que Ele está dizendo que esse caminho dele, que é por Ele e por Ele, deve ser trilhado. Agora, é um caminho da verdade. Não dá para você dizer que é e não é. Quando eu era menino, tinha uma propaganda de um shampoo que dizia assim: Denorex, parece remédio, mas não é. E eu ficava dizendo para a mãe, é remédio ou é shampoo? Minha mãe dizia, cala a boca, injura, deixa o homem falar. Minha mãe brigava com a televisão. Sua mãe brigava com a televisão? Minha mãe brigava. Assim, vai dizer assim as coisas assim, faça isso, minha mãe, eu vou fazer se eu quiser. Ela está brigando com a televisão? Imagine hoje, hein? Sua mãe também brigava com a televisão, né? Minha mãe, quando via cobra na televisão, ela dizia assim, tire daí. Aí não dá para tirar, aí tem que mudar o canal, né? Ela não sabia dizer, dizia, tire daí, porque eu não aguento ver, não. Então isso aconteceu com as primeiras pessoas que ouviram falar de Jesus, e esse movimento vai incomodar os poderosos, porque falar de Jesus incomoda os poderosos. Ser testemunha aqui em Lauro de Freitas, 60 anos, incomoda as pessoas, né? Ainda que elas não concordem, mas nós marchamos, e isso foi tão verdade, que por conta desse testemunho, o pastor Jorge, começaram a matar os apóstolos e todos que crescem em Cristo. O imperador que mais matou cristãos foi um imperador chamado Diocleciano. Só em um dia ele matou 5.000 cristãos. Alguns crucificados desde a entrada de Roma. Roma é a cidade, La Città delle Cinque Colline, ou seja, a cidade das 7 colinas. Então, ela é no centro,
em vários caminhos, né? Via Beneditina, via Celestina, via Sistina. Por isso o ditado, todos os caminhos levam a Roma. Pastor também é cultura, está vendo? E ele coloca pessoas ali, crucificadas, muitas mortas na fogueira, outras literalmente enficadas, é como você está pensando mesmo. E esse povo começa a incomodar, por quê? Porque as testemunhas estavam dizendo a verdade do Cristo. Isso foi tão importante que lá em 325 depois de Cristo, um imperador chamado Flávio Aurélio Constantinos, ou Constantino I, em uma canetada torna o império cristão. Porque ele entendeu que se matasse, não ia sobrar nação. Então eles entenderam uma coisa importante. Olha o que é que o imperador entendeu. Que as pessoas ouviam, as pessoas aceitavam, e as pessoas deixavam serem educadas nessa nova visão chamada seita para eles na época dos nazarenos. A ideia de discipulado nos primeiros cristãos era muito forte. Então o imperador disse assim: eu quero cristãos no meu império e vou parar de matá-los. Claro que aí foi uma proposta política, enfim. Mas a tese é essa, que ninguém, ou alguém, ou qualquer instituição há de prevalecer contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que nem a porta do inferno. Então, calma, tem crise, tenha paz. Como diz o cearense, para você ficar calmo, o cearense diz assim: tenha nervo. Aí ele fala assim: tenha nervo, você fique calmo. Essa é a missão. Jesus precisa de testemunhas hoje? Sim, a missão é dada a Jesus. Não poderia acabar com a morte dele, nem com os discípulos. Então, se fosse para alcançar a boa nova do Evangelho, um grupo pequeno se espalha e chega até nós. Chegou até aqui, Lauro de Freitas, alguém pagou um preço alto. Eu fui pregar nos 116 anos da PIB de plataforma. Ela tem hoje 118. Eu fui pregar nos 116. E para chegar em plataforma, os primeiros cristãos americanos vinham pelo mar. Não tinha uma estrada, não tinha suburbana não, viu meninada? Não tinha menina suburbana não, vinha pelo mar. E lá tem a história, está registrada nas anais Batista, dos pastores que vieram, americanos, Zacarias Taylor e aquela turma, tomaram pedrada, e pela primeira vez ele tomou uma pedrada no rosto, o sangue caiu, foi de alguém, comandado por uma igreja, e feriu pedras contra eles, e hoje está ali, os irmãos foram perseverantes. Ela tem 118 anos hoje. Uma igreja abençoada, abençoada. Recentemente impulsou o novo pastor, veio de Pernambuco, pastor Clóvis, é o pastor daquela igreja. Então, eu penso que esse pedido de Jesus, esse imperativo, reitero, não precisa ser questionado, não deve ser questionado. Eu posso ser testemunha, eu não vi Jesus, mas eu vou testemunhar dele. De fato, nós tivemos o privilégio, porque essa ideia que Pedro vai falar, e Jesus diz isso para Tomé, lá em João 20, 29, porque crestes, me viste, porque crestes, me viste, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então você vê a ação do Espírito Santo que está no seu coração e lhe impulsiona a ser essa testemunha do Senhor. E aqui se manifesta na minha e na sua vida, porque até hoje nós estamos vendo os milagres, as curas, a graça, a libertação do homem cativo, e que hoje é um homem liberto pelo poder do sangue de Jesus. Agora a obra não acabou. Porque se a gente não falar, lá em Lucas 19, versículo 40, diz que as pedras vão falar. E eu prefiro melhor que você fale. As pedras é esse mundo gospel aí, de muita gente nos podcasts, dizendo que é crente, com cara de crente, mas não tem testemunho de crente. E estão dizendo coisas que a gente que não tem a mídia não consegue dizer. Esse evangelho que está aí não tem nada a ver com o evangelho que está aqui dentro. É completamente diferente. É espúrio. Eu fiz o curso
com o pastor José Campanhã, a última acampamento da ordem, o penúltimo. O último foi o pastor Martins. E José Campanhã é um pastor que tem, né, do Summit e tal. E ele fala assim, uma coisa interessante. Ele diz, olha, não espere a igreja de 2020. A igreja de 2020 não voltou. E os que voltaram cheio de manias. Cheio de manias. Porque os que voltaram assim. Eu de manhã eu posso ouvir o bispo, a bispa, o apóstolo, o arcanjo. E a gente é o último da fila. A gente tem que ter cuidado. Eu tenho uma luta muito grande lá, ela sabe. É um negócio de igreja preta aí, não sei o que, Eu sou raciado com calango brabo. Não parece, né? Aí esse povo baixinho assim, não sei se confia. Eu confio no Senhor, mas é uma luta. É uma luta. Por causa da teologia, nova teologia. Sabe qual é a nova teologia? Eu já vi que pastores aqui de congregação. É a nova teologia. Isso não é jovem, não. É gente velha também nas igrejas. É a teologia, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Eu digo, esse evangelho que eu aprendi, diz assim, venha como está, mas não permaneça como está. E se está como está, eu vou dar uma tapa espiritual para você ressuscitar. Tem que fazer paródia com essas coisas. Então ele fala que a igreja de 2020 voltou meio estranha. O que é que eu fiz lá? Ela sabe. Acabei com live. Não tem mais live não. Acabei, pastor. Acabei. Pastor, não sei nada sobre a igreja. Eu digo, eu não vejo você na igreja. Como é que você quer ser testemunha se você não está lá? Deixei o período todo da pandemia, realmente. Eu tenho uma igreja centenária, o senhor sabe disso. Eu tenho ovelhas lá que morreu com 104 anos, cantando louvor. Tem uma irmã lá chamada Basília que fez 100. Eu disse a ela, a senhora veio primeiro do que Brasília? Ela disse, é. O nome dela é Basília. Eu disse, Basília. E a gente fez isso. Porque a gente precisa estar congregando. A igreja não salva mesmo não. Mas quem está dentro dela me ajuda tanto, às vezes, quando eu estou deprê, caído, angustiado. Tem outro que é testemunho igual a mim, que está mais forte, me pega, me leva e me ajuda. Me conduz. Eu não ia falar por causa do celular, mas se não fosse celular, dizia assim, pode derrubar. Eu sei que às vezes a gente chega a desanimar, né? Conta-se a história de uma mãe, dessas irmãs piedosa, que acorda de manhã, 5 da manhã, toma o banho dela, crente, prepara o café, prepara tudo, e volta e meia, ela vai lá no filho dela e cutuca, diz assim, bora, acorda para ir para a igreja. E ele dormindo. Ela vai, faz uma coisa, faz outra, e cantando louvor, cutuca ele de novo, acorda para ir para a igreja, ele vira a cara para a parede. Aí já na horário de sair mesmo, para começar o culto, ela dá 2 empurrões nele assim, meu filho, pelo amor de Deus, acorda para a igreja. Ele disse, mãe, me dê um motivo para eu ir para a igreja hoje. Ela disse, você é o pastor. Eu sei que a gente acorda assim, desanimado, mas eu sou testemunha, até o pastor estava desanimado, né? Isso aí já viu coisa aí, meu amigo. Como ser testemunha? Ou melhor, como continuar sendo testemunha? Antes de dizer-nos que os apóstolos eram testemunhas, há uma promessa que vem para nós por extensão. Olha, verso 8: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Esta força aqui não é o meu braço, não é a minha inteligência, não é o meu intelecto, é a força de Deus através do seu Santo Espírito. É isso, irmãos, que nos motiva. Nós sofremos as mesmas perseguições, muitas vezes como os cristãos agora estão sofrendo. Um dia uma missionária chegou na igreja e disse assim, tem shopping aqui em Salvador? A menina disse, tem. Ela, diga o nome de alguns, os meninos começaram a dizer. Na época não tinha
Só tinha aqueles básicos mesmo, né? Piedade, Lapa, Iguatemi, que virou Shopping da Bahia. Eu me recuso a falar Shopping da Bahia. E ela, feliz da vida, disse: quem tem 6 meses que não foi no shopping aqui? Alguns levantaram a mão. Quem tem 4 meses que não foi no shopping? Alguns levantaram a mão. Quem tem 1 semana que não foi no shopping? Boa parte levantou a mão. Eu disse: pois é, eu estou numa cidade na África que não tem nem shopping. E um dia me deu vontade de tomar um sorvete. E o irmão da igreja disse: missionária, tem um lugar que vende sorvete, mas é distante. Tipo assim, Salvador, Alagoinhas. Ela disse: eu vou. Ela disse: pegou o carro, imagina os carros na África, né? Aquela coisa. Quando chegou lá, irmão, sabe o que era? Era aquele gelo e bota aquele suco que a língua fica amarela. Ela disse: meus irmãos, tomei, parecia que estava tomando sorvete na Bahia. Então, muitas vezes nós temos todas as ferramentas aqui, todos os mecanismos para pregar o evangelho e as pessoas ouvirem mais e mais, mas às vezes nos acomodamos como testemunha. E não é essa a proposta do Senhor para nós. Então, olha, vai ter desânimo? Vai, porque Jesus diz, olha, João 16:33, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, eu também vou vencer. Você também já venceu. E esta, irmãos, é a coragem que nos dá para continuar pregando o evangelho do Senhor. Esta coragem é possível por causa da graça de Deus, não esqueça isso, porque mantemos firme o nosso coração em ser testemunhas do Senhor, esperando o derramamento do Espírito dele, que já foi nos otorgado no dia que você recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Não cessemos de pedir ao Senhor que o Espírito Divino, o Espírito do Senhor, nos dê força, coragem, para ser testemunha desse tão grande amor, dessa tão bondade do Senhor que nos amparou. E aqui, irmãos, está o privilégio seu e meu. Você faz parte dessa grande comissão. Esta igreja faz parte da grande comissão. Por isso o texto diz: vocês são testemunha do Senhor até os confins da terra. Aqui está uma igreja que vem ao longo dos anos falando a verdade de Cristo, pregando o evangelho da salvação, nos trazendo a oportunidade de sermos regenerados através do poder do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor. E aí, quando nós vimos isso, e nos dias de hoje, principalmente, nós estamos vivendo, segundo Bauman, é uma sociedade líquida, das relações líquidas, rápidas e provisórias. Precisamos manter a nossa fé e o nosso coração naquilo que ouvimos da pregação da palavra. E você é essa testemunha 6.0. Olha que privilégio. Testemunha 6.0. Isso é bênção de Deus para nós, ter uma igreja que faz parte desta grande comissão, que está em vigor hoje, até o fim do mundo. Mateus 28:20. Mas a gente está ali só em Quixabeira, mas tem outros lugares. Por exemplo, Jerusalém está hoje. Tivemos 15 campos missionários ao longo da história dela. Hoje nós temos 5. Tínhamos 6. 2021 nós emancipamos Iraquara. Iraquara foi o primeiro campo da Convenção Batista Baiana. Chegamos lá, a igreja não tinha ninguém. Botamos vários missionários, não deu certo. E o último, ele morava em Canarana e vinha para a cidade. Quando estava ele, a mulher e o filho, Mateus, que hoje já está um homem casado, o culto era os 3. A igreja fechada. A chave foi procurar, que estava na mão de alguém, na mão de alguém, na mão de alguém, na mão de alguém, e acharam a chave. E às vezes, quando ele estava só, ele mesmo pregava, ele mesmo orava, ele mesmo cantava. Eu disse assim: se eu passasse ali na igreja e visse você fazendo isso, e não fosse crente, dizia assim: mais um esquizofrênico ali, não é possível. E hoje é uma igreja autogovernável, autopropagável e autossustentável para a glória de Deus. Pastor Walter Ney está lá, homem de Deus.
Ele vendeu a casa lá, comprou um terreno na cidade, construiu a casa lá para ficar próximo da cidade, porque nós só aceitamos pastor que mora na cidade. Entendendo dessa forma. Para a semana nós estamos viajando para Lençóis. Nós temos um campo em Lençóis, em uma rua, o nome da rua, viu? O nome da rua é Lençóis, que tem a igreja. Rua Vai Quem Quer. A gente foi. É sério, o nome da rua é Vai Quem Quer. A gente foi. O saudoso Carlos Antônio foi. Fundou a igreja lá. Eu estou dando posse a um pastor lá, porque tem um campo também em Itaipu de Dentro. Você vai pelaquela estrada toda esburacada, que quem tem problema de tontura e tal, nem vá. Você chega lá parecendo que alguém bateu você em um liquidificador. Ou vai, deixa o carro em Camamu, pega um barco, 2 horas mais ou menos, para chegar lá em Itaipu de Dentro. Não é Itaipu de fora, Itaipu de Dentro. Deslocamos um missionário lá, chegou um tempo dele, estamos enviando ele para Lençóis. Temos um campo em Banzaê. Você vem de Ribeira do Pombal, passa pela tribo dos Quiriris, e os Quiriris é tudo brabo. O maior é do meu tamanho, imagine. Tudo bravo. Se você matar uma galinha, sem querer, passa o carro na reserva e matar, ele chega logo e diz assim, é R$100. E você que não deu R$100. A gente entra, sai numa cidadezinha, ela foi emancipada, era no município de Pombal, temos um missionário lá, um casal de missionário lá, pregando o evangelho. Um alto índice de depressão, porque os índios consomem muito álcool, e ali tem um pastor pregando o evangelho para as pessoas. Estamos em um município chamado Pindobeira, é um distritozinho, fica ali na região de Conceição da Feira, com muitos hábitos ainda quilombola, o povo ainda planta fumo e essas coisas, tem um pastor lá também, pregando o evangelho. Ele saiu pedindo violão pela igreja, toda a igreja que ele chegava dizia assim, quem tem violão, quem não quer mais, me dê que eu quero usar. Conseguimos 12 violões, ele abriu uma escola de música para as crianças, hoje já tem 9 pessoas convertidas, que são os pais daqueles meninos. Então assim, você é testemunha, a grande comissão de Mateus 28:20 continua. A quem? Marcos 16:15, a toda criatura. Lucas 24:47, pregando em todas as nações. Aqui do lado pode ser essa nação para nós. Atos 1:8, até os confins da terra. É esta geração que Deus escolheu. Aqui já passou, deu sua parcela de contribuição, e esta geração que agora está aqui para cumprir. E a tarefa é grande, irmãos. Hoje nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 8 bilhões. Um dia um pastor foi pregar lá na igreja, ele disse que estava na Tailândia, era 24 de dezembro, ele olhou para o taxista em inglês e perguntou, você sabe que dia é hoje? Ele disse, não, em Bangkok, capital da Tailândia. E ele disse, não, mas hoje é dia 24, dia do nascimento de uma pessoa muito importante para nós e tal, Jesus. E aí o taxista disse assim, eu não conheço ele é aqui de Bangkok, porque se o senhor me dá o endereço desse Jesus, eu vou levar o senhor lá na casa dele. Então ainda tem pessoas hoje, dos 8 bilhões, que nunca ouviram falar de Jesus. Então, a tarefa é grande. Isso foi dados de janeiro de 2024. Mais de 8 bilhões nesse planeta. Os trabalhadores são pouco. Eu sei que às vezes a gente faz como Pedro, né? O Senhor ressuscitou, sumiu, ninguém sabe mais, há 3 dias, vou pescar. A pandemia, muita gente fez isso. Vou pescar, o que é que eu vou pescar no simbolismo atual? Não vou mais na igreja, para quê? Eu boto ali na televisão, na internet, assisto. E agora tá ótimo, porque tem um Pix, eu faço o Pix e boto meu dízimo, eu não vou nem lá. Um dia eu fiz numa igreja que eu fui pastor interino, a ceia de Jesus. Eu invento essas coisas assim, mas é bíblico. A ceia de Jesus é justamente nessa cena, quando Pedro vai pescar e os discípulos dizem, eu vou também. Quando ele volta da pescaria, Jesus está assando peixe e preparando pão. Porque aquela igreja tinha muita fuga assim, das pessoas, brigavam, saía, e às vezes ficava diminuta por conta dessas brigas. Aí no meu último dia lá, antes da posse ao pastor, eu fiz essa ceia da comunhão.
Aí eu disse assim, onde é que eu vou achar peixe para dar para esse povo? Aí um diácono disse assim, compra atum, pastor, passa no pão, fica com gosto de peixe. Digo, boa ideia, pronto. Não teve suco de uva não. Isso é da comunhão. Às vezes a gente faz como Pedro, vou pescar. Não tem desculpa para você que é testemunha. Você viu. Jesus nasceu no seu coração. Então não tem desculpa. Mas pastor, não tem essa habilidade que o senhor tem, que o Valtinho tem, que o pastor Jorge tem. Eu conheço um colega pastor que ele não prega, ele não é muito bom de pregação não. Mas ele tem um problema renal. Então como é que ele prega? Ele gosta de pregar para idoso, porque idoso sempre tem uma doença, né? Ô meu filho, minha mãe diz assim, eu tenho uma dor que corre aqui, meu filho, que vai aqui. Eu digo, a dor de manhã é atleta, só anda todo dia, né? E ele começa a falar de doença. E ele ganhou muita gente para Jesus, pastor Washington. Um dia eu fui para nós tínhamos um trabalho, uma parceria na cidade uma cidade aqui na Bahia, depois eu lembro o nome. E ele me deixou hospedado na casa de 2 idosos. No primeiro dia, no segundo dia que eu vim me dar conta que aqueles idosos não eram crentes nem membros da igreja. É porque gostava dele. E ele começava a falar isso, só pregacinha. E aí minha tia, está sentindo o quê, minha avó? Ô meu filho, sua avó está com doação. Eu também tenho, eu sou renal, crônico. E começa e ganha muita gente para Jesus. Ele não é eloquente, não tem palavra eloquente, não é professor, mas ele é testemunha. E testemunha tem que falar. Você é testemunha e tem que falar, né? 60 anos. Eu não vou dizer, quem sabe daqui a 60, que eu não vou estar aqui. Mas se você está aqui daqui a 60, você vai dizer assim, bem que aquele baixinho falou que eu era testemunha, e eu acreditei, e é verdade. Então não tem desculpa para ser testemunha do poder de Deus, que salva a humanidade e quer lhe libertar. E eu quero encerrar minha fala contando uma história para vocês. Professor de história sempre tem história para contar. A história não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, na década de 80, 70, mais ou menos. Uma família estava andando em uma estrada, era um pai, uma mãe, 3 crianças, nessas estradas chamadas interstates, que são aquelas rodovias que tem 5, 6 faixas. Não dá para você atravessar que você vai ser pego. E o carro quebrou. Pá, deu uma pane seca. O marido encostou no lado da rodovia, não tinha celular na época, nessa história, e ele disse, tentou botar o carro para pegar, não conseguiu de jeito maneira. Ele disse para a esposa, tranca tudo aqui, fecha, eu vou voltar na cabine telefônica, eu vi ali, vou ligar para a emergência vir me socorrer, nos socorrer. E assim ele fez, saiu correndo, conseguiu chegar lá na cabine. Quando ele coloca o telefone no ouvido da cabine, alguém do outro lado disse assim, pois não, ele disse, olha, eu estou com o carro quebrado, na altura da rodovia tal, e eu preciso de ajuda. A pessoa disse, eu chego aí em 15 minutos. Ele bateu o telefone, veio correndo. Assim que ele chega no carro dele, chegou o carro guincho, o socorro. Encostou na frente do carro e desceu um cidadão, mais ou menos assim, como eu vou descrever a você. Era um homem já idoso, meia idade. Ele tinha um olho vazado, ele tinha fundamento de malar, ele não tinha uma perna, andava com muleta, com várias escoriações pelo corpo. A história não conta não, mas eu acho que a família, quando viu aquele homem, disse assim, agora que a gente fica aqui, né? Esse homem todo aleijado. Esse homem chegou, deu boa noite, já era quase noite, perguntou o que houve, o pai disse, o carro quebrou, não sei o que aconteceu. E ele disse, tá bom, foi lá no carro dele, no guincho, pegou algumas ferramentas, mandou abrir o capô do carro, levantou, mexeu em algumas coisas, mandou dar a partida. Quando o pai dá a partida, o dono do carro dá a partida no carro, o carro pega. E menino é menino em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Está vendo aqui que os meninos estão andando aqui, né? Menino é assim, o que aconteceu dentro daquele carro? Os meninos fizeram uma... Quem quer dormir na estrada? Meus irmãos, eu fui para um casamento de um amigo meu, em Feira de Santana, não tinha carro, ninguém tinha, fomos numa Kombi, foi uma bênção lá em Salvadinho, na volta o carro quebrou, a Kombi quebrou na BR-324, não tinha guincho, não tinha socorro, a gente ficou na estrada esperando amanhecer na BR-324 para chegar socorro, e a gente tentando dormir. Quando passava aqueles bitrem, aqueles caminhões imensos, tremia a Kombi, tremia a gente, de medo. Imagine, o pai ficou muito grato, porque aconteceu algo que os livrou. E aquele homem muito grato, com um coração muito grato, fez esse gesto aqui, ó, pegou a carteira e pegou o dinheiro para pagar.
Detalhe, na dele tinha, na minha não tem não, tá bom? E aquele homem, para surpresa daquele dono do carro, disse assim, não, não quero. Como assim, meu amigo? O senhor se deslocou de longe para me socorrer. Não quis falar dele, mas praticamente desse jeito. E ele disse, não, eu não quero. Eu faço isso, tenho mais ou menos 1 ano e meio que eu faço isso de forma voluntária. Eu já sou aposentado e tal. E o dono do carro disse assim, então me conte pelo menos por que o senhor não quer o dinheiro. Ele disse, pronto, é muito simples. Aí mostrou assim um condomínio de casas, várias coisas. Está vendo ali? Tudo ali era da minha empresa. Eu era um dos nomes mais ricos dessa região. Era porque entreguei tudo a meus filhos. Tudo a meus filhos. Então tinha uma corretora, tinha escritório em Dallas, tem um escritório em Texas. E eu não só construía, como vendia condomínios, vários condomínios. Mas eu tinha tudo isso, mas não tinha paz. Minha mulher não me respeitava, meus filhos não me entendiam. E um dia eu, muito desnorteado, muito angustiado, peguei todo tipo de bebida que meu dinheiro podia comprar, botei em um dos meus carros, que ele tinha vários, botei e vim bebendo nessa rodovia aqui e capotei 3 vezes. Acordei 4 meses depois de um coma e ouvi uma história que mudou a minha vida. Sabe qual foi a história? Um pastor estava indo para uma conferência numa cidade vizinha, viu aquele carro capotado de ponta cabeça, parou o carro dele, sinalizou a rodovia, veio, mergulhou no carro capotado, segurou a mão dele e disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas Cristo te ama e tem um plano na sua vida. Ele não sabia da história. O pastor que conta depois que ele abre o olho, pisca assim, e o pastor vem, vai naquela cabine telefônica, liga para o serviço de emergência, e o serviço de emergência chega. Não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos não tem SUS. O americano ele paga seguro. Quanto maior o seguro dele, mais cobre especialidade médica. E que bom, né? Que a igreja dele era tipo aqui, Monte das Oliveiras, pagava um seguro bom para o pastor, tinha um plano de saúde muito bom. Ele veio, o serviço chegou, ele conduziu, ele foi com o serviço de emergência, naquele hospital, deixou lá o seguro social dele, disse, olha, cuide desse homem aí, eu não sei quem é, eu tenho que pregar em uma conferência. E foi para a conferência. Quando ele voltou, 2 dias depois, já não estava mais o cidadão no hospital, certamente os filhos pegaram e levaram para o hospital melhor. Aquele homem acorda do coma e sabe dessa história. E ele queria saber quem era essa testemunha que viu o fato e o ajudou. Mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube. E ele botou uma nota no jornal, um foguetinho no jornal, procura-se pessoa que atendeu alguém que estava acidentado na rodovia tal, mas não surtiu efeito. Um dia a secretária dele, ele ainda trabalhava, mesmo debilitado, ele voltou ao trabalho, depois ele deixou tudo. Ele chega para a secretária e diz, eu não estou conseguindo encontrar essa pessoa, ele não sabia que era um pastor, não sabia quem era. Aí a secretária, muito inteligente, disse, doutor fulano, o senhor é um homem rico, tem dinheiro, compra um espaço na rede nacional e faz um anúncio, tipo assim, na hora do Jornal Nacional aqui. E ele gostou da ideia, comprou esse espaço, alguém anunciou, uma ovelha do pastor viu e contou, porque o pastor contou esse testemunho na igreja. Disse, pastor, aquela pessoa do acidente, tal, etc, tal, está viva e está procurando o senhor. Tem um número de telefone. Porque crente é negócio sério, né? A rádio fofoca vai longe, né? Assim, tá, né? Lá na igreja eu brinco, mas aqui eu não vou falar o que eu falo lá, né? O pessoal já me entende, já ora por mim pela minha incredulidade, mas tudo bem. Lá eu digo umas coisas lá que é... Enfim, aí ela anotou e o pastor ligou. E a secretária dele disse, poxa, seu fulano está procurando um senhor, tal. E marcou o pastor Jorge para atender esse pastor. No melhor escritório dele ficava em Dallas, uma cidade muito rica nos Estados Unidos. Sabe aquele prédio que você sobe e no último andar é o andar do homem, que abre aquela porta imensa, o homem está lá no fundo com a cadeira imensa, com a mesa imensa. Meus irmãos, quando o pastor é anunciado, que entra, que abre a porta, o homem lá do fundo diz assim mesmo, diga aí quanto é que eu estou assinando aqui, botando um valor. Eu não vou mentir não, para terminar a reforma lá da igreja, eu já pensava de 1 milhão para cima.
Eu digo, 1 milhão, né? O pastor, tipo pastor Jorge, entrou rindo, como ele está rindo ali, e dizendo assim, não, você entendeu tudo errado, meu filho. Eu ainda sou servo inútil, porque eu só fiz o que o Senhor mandou. Aí o homem não satisfeito, e o pastor indo, porque era distante de onde ele estava, para o pastor chegar. Ele disse, pronto, vamos fazer o seguinte, eu estou assinando o cheque e vou dar em branco, o senhor bota o valor que quiser. Aí é que eu dobrava 2 milhões, não? Aí você está vendo, meu Deus, minha casa própria vai sair agora, não? E o pastor riu e disse para ele, não é isso. E ele disse, pastor, aí conversaram, choraram, e ele agradeceu muito, 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 e mesmo assim ele insistindo para dar o dinheiro. Aí o pastor disse assim para ele, não vai ser. E ele disse assim, ô pastor, então o que é que eu posso fazer? O pastor disse, tem uma coisa que eu posso lhe dizer. E eu quero dizer para a Igreja Batista Monte das Oliveiras nesta noite. Aquele pastor disse para aquele homem, agora vá e leve a bênção adiante. Não tem sentido você vir para aqui, ouvir a palavra, ser cheio da graça, do Espírito de Deus, sem sair como testemunha dizendo que Jesus cura, salva, liberta, e trata o homem caído, e traz com que ele vive em família. Não tem sentido. Então a minha palavra nesta noite é, parabéns igreja, agora vá e leve a bênção adiante. E a bênção maior para todos nós é quem? Jesus, que nasceu no nosso coração. Que Ele os abençoe.